ele dá a ideia, ele joga na sua mente, daqui a pouco, sabe aquelas ideias doidas que do nada vem na sua mente? Pode ter certeza, não vem do céu. Vocês sabem, né? Opa! Pode ter certeza que não vem do céu, vem do inimigo. O papel dele é trazer uma ideia na sua mente. Plim! Cabe a você acatar e fazer ou não. Por isso que a Bíblia diz: o pecado está à porta do teu coração, cabe a ti dominar. A porta do coração é mente, irmão. Ouça bem isso, guarda isso na sua vida. Porta do coração é mente. Mente vazia é a pura verdade. Pode ver, irmão. A pessoa que não faz nada, que não quer fazer nada na vida, vive com a mente vazia, o diabo vive usando. Ele tem um arsenal lá dentro. A verdade é que nós precisamos nos ocupar, não somente das coisas físicas do dia a dia, que temos que fazer a César, como também nos ocupar das coisas espirituais da parte de Deus. Louvor e adoração, constantemente a palavra nos nossos lábios. Isso faz com que o inimigo fuja de nós. Então o inimigo, ele se programa. As coisas não acontecem simplesmente da maneira que achamos que aconteceu. Tem coisas que acontecem do nada, irmãos, do nada. Você pode ter certeza, isso foi programado no mundo espiritual. E às vezes nós queremos reagir com o físico, sendo que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra espíritos imundos e potestades que atuam nas regiões celestiais. Só que infelizmente tem gente que acha que a região celestial é lá no céu. Região celestial é aqui embaixo. É qualquer espaço entre um físico e outro. Isso é região celestial. O que ele está querendo dizer? Que a minha guerra não é contra o meu irmão, mas a quem está usando o meu irmão. E se eu souber lutar e discernir essas guerras, eu vou vencê-las. Então, primeiro de tudo, sabemos que estamos em guerra. Agora, o que eu tenho que fazer? Discernir que tipo de guerra é essa. Como ela veio? Por que ela surgiu? O que está acontecendo? E não existe uma regra. Nós precisamos entender que para nós precisamos ver o porquê que as guerras estão acontecendo. No caso de José foi diferente. José precisava perguntar para Deus, para quê? Porque Deus tinha um propósito com a vida de José. Tem guerras que é por quê, mas tem guerras que é para quê. E tudo isso nós precisamos estar aptos a falar com Deus e perguntar. Porque isso vai nos ajudar a discernir e entender o momento que estamos vivendo. Presta bem atenção. Geazi, ele trocou a herança espiritual por algo físico. Geazi, ele não soube discernir, ele fez uma escolha. E essa escolha lhe trouxe uma enfermidade. Então nós podemos dizer, preste atenção, enfermidade, lutas e guerras, geralmente nós vivemos elas, na maioria das vezes, por escolhas erradas. Eu vou falar de novo. Enfermidades, lutas e guerras, na maioria das vezes, estamos abraçados com elas e vivemos assim, pelas escolhas erradas da vida. E a Bíblia tem N exemplos que nos provam isso. E nós vamos começar falando hoje sobre Juízes capítulo 6. Abra sua Bíblia. Capítulo 6, o versículo 1 em diante. Começa assim: Porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos midianitas, por 7 anos. Juízes capítulo 6, versículo 1. Juízes capítulo 6, versículo 1. Eu entendo que o Senhor Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância, para nos libertar, para nos transformar, nos curar e nos mudar e nos preparar para habitar no céu. Então, nós precisamos pegar a palavra, a verdade de Deus e mudar aquilo que está errado na nossa vida. É possível, desde que eu queira.
O reino de Deus é tomado por esforço, se apoderam deles que se esforçam. Não tem como viver a plenitude de Deus sem se esforçar. Não tem como. E os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevaleceram as mãos dos midianitas sobre Israel. Fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, covas que estão nos montes. Olha o que eles fizeram: cavernas e fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os medianitas, os amalequitas e também os do Oriente subiam contra eles, e punham-se contra ele em campo, e destruíam todos os frutos da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentas, porque subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos, está falando como praga, uma grande multidão que não se podia contar, nem eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir tudo que eles faziam. Assim Israel empobreceu-se muito pela presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor: opa, existe um Deus, vamos chamar por ele. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos medianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel e lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, do Egito, que vos fez subir, e vos tirei da casa da servidão, vos livrei da mão dos egípcios, da mão de todos quantos vos oprimiam. Eu os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor, o vosso Deus, não temas aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos a minha, não destes ouvidos. Então preste atenção. Primeiro, versículo 1: o povo de Israel vivia sendo oprimido. Este foi o projeto de Deus para Israel? Não. Peraí, então quer dizer que Deus voltou sua palavra atrás? Deus era filho do homem, ou homem para mentir e voltar a sua palavra atrás? Então por que não se cumpriu o que Deus falou? Porque eles não cumpriram o que eles deveriam fazer para com Deus. O reino de Deus é dando que se recebe. Isso vale em todas as áreas. Quanto mais eu me dou de mim, mais eu recebo de Deus. Quanto mais honesto eu sou e transparente, ainda que seja pecador, Deus me separa e me usa. Ah, mas pastor, peraí meu irmão, mas nem que Deus tem que passar um sabão em você de coco, te esfregar com aquelas buchas de aço num dia só, como fez com Isaías. Mas Ele te usa. Ele te usa. Ele tem propósito com a sua vida, Ele tem propósito com a minha vida, e Ele não entra para perder, Ele não fez nada para perder. Deus fabricou, formou, te fez conforme a imagem e a semelhança dEle, para que um dia você glorificasse o nome dEle. E você vai glorificar no nome de Jesus, querendo ou não. Por isso te digo, pais, filhos, mães, seja lá o que for, se tem alguém que ainda não serve o Senhor, continue adorando o Senhor, continue exaltando o nome do Senhor, porque um dia esse peixe virá, se prostrará diante do Senhor e adorará o Deus da salvação dele. E o Deus da sua casa, da sua vida, é o mesmo que eles vão servir, no nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Preste atenção, este povo vivia em opressão por causa da presença dos midianitas. Agora interessante, se você for mais lá para frente do que lemos, vocês vão ver que eles destruíram os midianitas. Muitas vezes somos oprimidos por aquele que nós temos autoridade sobre ele. E como pode isso? É um fato muito pequeno e simples. Diz a Bíblia que o povo não ouviu a voz de Deus. Então você está querendo dizer para mim que só pelo fato de eu desobedecer a Deus eu posso entrar em opressão? Pode. Entrar em opressão não é o problema. Viver oprimido não é o problema. O problema é permanecer. Se você não detecta e não sai, pode ter certeza, o inimigo está tramando a sua morte, física e espiritual.
Então quer dizer, pastor, que isso é uma questão de escolha minha? É uma escolha. Decidir a quem servir, a quem escolher. Se a Deus, ao Senhor; se a Baal, a Baal. Está diante de vós a bênção e a maldição. A bênção se ouvides e seguides as minhas palavras, a maldição se não se desobedeceres. E este povo estava oprimido, debaixo de cativeiro, por causa da desobediência, porque eles não deram ouvidos à voz do Senhor. Agora escute isso. Deus disse que o próprio Deus os entregou nas mãos dos medianitas por quantos anos? 7 anos. Irmãos, uma desobediência fez o povo ficar cativo 7 anos. Quer dizer, pastor, que o limite da desobediência é 7? Não, irmão, pode multiplicar até por mais 7, 49. Mas pastor, que é isso? Eu estou me desanimando. Não, irmão, é tempo de voltar ao primeiro amor, e é tempo de voltar à obediência. Esse cativeiro pode ser quebrado. Você vai aprender hoje. Amém. Sua vida pode mudar, sua história pode mudar hoje, mas depende de você. Amém. E digo mais, irmãos, na vida de alguns é 5, de outros é 10, de outros é 15, de outros é 20, de outros é 30. Pode ver, tem gente, irmãos, que vive e sempre está no mesmo embaralhado de gato, nos mesmos problemas, e a vida não muda. Por quê? Presença medianita. Pastor, quer dizer que isso não era um exército de povo, de homens, de cavalos que vinha? Isso existe até hoje, meus irmãos. Tudo é sentido figurado na Bíblia. Tudo. Da mesma maneira que entra, tem saída. Isso pode mudar, isso pode acabar, isso pode entrar para um outro lugar. Agora presta atenção. Este povo, versículo 2, está dizendo aqui que prevaleceram a mão dos medianitas sobre Israel e fizeram os filhos de Israel para si. Não foram os medianitas que fizeram. Foram eles mesmos que, por causa do medo, por causa do cativeiro, por causa da opressão e por causa que eles viviam oprimidos, eles fizeram para si covas que estão nos montes, cavernas e fortificações. Cova, o que representa a cova? Morte. A presença medianita, se ela não é detectada e se ela não é rompida, nós mesmos cavamos covas para nós. E pensa que isso é normal, dia a dia, briga, confusão com o irmão, com o pai, com a mãe, as coisas acontecendo, e as coisas vêm de um jeito, vêm de outro, daqui a pouco 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. A verdade é, nós estamos cavando covas para as nossas próprias vidas. Segundo, diz que eles mesmos fizeram cavernas nas montanhas. O que significa isso? Morte espiritual. Isolando